This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. É possível gerar transformação através da paz? Até que ponto a religião pode ser um instrumento para fazer política? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Mahatma Gandhi, um dos líderes mais influentes do século XX e sem dúvidas uma figura importantíssima para a independência da Índia. Por se tratar de alguém tão influente, é possível analisar diversos processos históricos a partir de uma personalidade como Gandhi. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, nós temos que compreender que não dá para estudar a história de Mahatma Gandhi sem compreender a história do seu país. O território que hoje conhecemos como Índia é uma das regiões mais antigas em que se tem registro da habitação humana. O rio Indo foi o rio em que os primeiros seres humanos se sedentarizaram na região e estabeleceram as suas primeiras comunidades. Vai ser por conta desse rio que o nome Índia vai surgir, e a palavra hindu, a religião, também é originada desse rio. No século XV e XVI, países como Portugal, Reino Unido, França, Países Baixos e Dinamarca passaram a disputar o controle da região. O que esses países fizeram para adentrar no continente foi se aliar e estabelecer relações com diferentes reis indianos. O Reino Unido conseguiu se estabelecer ao norte, os Países Baixos conseguiram disputar alguns portos a oeste e a França e a Dinamarca dividiram alguns territórios no leste. Nesse momento da história, as Índias não serviam apenas como um território extremamente valioso por conta das suas especiarias, mas também porque ter posses nessa parte do continente era garantir uma parte de uma conquista que poderia ser ainda maior, tendo como um próximo alvo a China, o Japão ou a Coreia. Como vocês podem imaginar, esses países europeus que estavam na Índia começaram a travar guerras entre si pelo domínio completo do território, da mesma forma que a Índia estava dividida em uma série de reinos diferentes. Esses mesmos reinos tomaram partidos distintos nesse conflito entre os europeus. Ao longo do tempo, quem conseguiu se sair melhor dentro desse conflito foi o Reino Unido. Porém, não podemos falar do Reino Unido enquanto uma nação. Eu digo isso porque quem representava os ingleses nesses embates era uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais. Esse talvez seja o maior exemplo de como que o mercantilismo inglês prosperou na Idade Moderna. Essa era uma empresa privada, mas recebeu da coroa inglesa autonomia e autorização para tratar de alguns negócios em nome do rei ou rainha que estivesse no trono inglês. A Companhia das Índias Orientais era o braço comercial dos ingleses, mas sem deixar de ser uma empresa privada. A partir dessa parceria da coroa britânica com uma empresa privada, em 1757, os britânicos se tornaram a presença europeia mais importante na Índia, e a partir dali, conseguiram não só controlar rotas comerciais, mas também influenciaram as políticas internas, fazendo com que a Índia se tornasse um protetorado britânico. Todo esse contexto é importante para conhecermos Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi.
Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869, no litoral oeste da Índia. Seu pai se chamava Karamchand Gandhi e ele era primeiro-ministro local, na região de Porbandar, onde Gandhi nasceu. Seu pai foi um homem que teve várias mulheres. A mãe de Gandhi foi a quarta esposa dele, chamada Putlibai Gandhi. Foi graças à influência de sua mãe que Gandhi se tornou adepto do hinduísmo. O hinduísmo, até hoje, é a religião com maior adeptos da Índia, chegando a quase 80% da população. Os outros 20% se dividem entre islamismo, cristianismo, budismo e outras crenças. Além de ser a maior religião dentro da Índia, o hinduísmo é a terceira maior do mundo. O hinduísmo foi fundamental para a formação do Gandhi e vai afetar diretamente a sua atuação política, principalmente por conta do princípio de não violência, como eu vou explicar mais à frente. Gandhi cresceu dentro dessa tradição, tanto que aos 13 anos ele se casou com uma menina de 14 anos, Kasturba Gandhi. Anos mais tarde, enquanto estava casado com Kasturba, Gandhi se mudou para a Inglaterra, onde foi estudar direito em 1888. Gandhi deixou a esposa e o filho. Durante o período que passou em Londres, Gandhi aprofundou a sua relação com o hinduísmo. Ele estudou os textos sagrados da religião e virou vegetariano, conforme os preceitos do hinduísmo, chegando até a frequentar um clube para vegetarianos em Londres. Boa parte dos historiadores que escrevem sobre Gandhi o retrata como um homem tímido. Essa característica esteve presente também durante a sua adolescência. Isso fez com que ele não tivesse grande destaque durante o seu período escolar, nem quando estudou direito em Londres. Quando ele voltou à Índia em 1891, Gandhi já era um homem formado e tentou trabalhar como advogado em seu país. Mais uma vez, a timidez atuou em sua vida. Por sua característica introspectiva, a carreira como advogado não deslanchou. 2 anos depois, em 1893, Gandhi recebeu uma oferta de emprego na África do Sul, outra região que pertencia ao Império Britânico. Mais uma vez, Gandhi deixou a sua esposa e filho na Índia e partiu em viagem. Essa passagem pela África do Sul mudou completamente a forma que ele via a política e se relacionava com o tema. Gandhi chegou à África do Sul em 1893, inicialmente como um jovem em busca de experiência profissional. Mas não demorou muito tempo para que ele encontrasse na África do Sul algo muito maior. Foi ali que ele iniciou a sua trajetória como alguém com fortes ligações pela luta na defesa dos direitos humanos. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Na África do Sul, Gandhi viu com os seus próprios olhos a discriminação e a injustiça enfrentadas pela comunidade indiana. Os indianos eram tratados como cidadãos de segunda classe e sofriam violência, restrições legais e segregação racial. Foi durante uma viagem de trem para a cidade de Pretória que Gandhi sofreu uma dessas discriminações. Durante a viagem, ele foi obrigado a se retirar da primeira classe, mesmo tendo pago para estar ali. O pedido se deu porque um passageiro branco estava incomodado com a presença dele naquele lugar. Gandhi se recusou a sair do seu lugar e terminou expulso do trem. Foi na África do Sul que Gandhi começou a desenvolver a sua filosofia e métodos de resistência não violenta.
Ele lançou campanhas para lutar pelos direitos civis dos indianos, utilizando táticas como a desobediência civil e a resistência pacífica contra a colonização inglesa. Gandhi organizou marchas, boicotes e greves de fome como formas de protesto não violento contra as leis discriminatórias. Atuando como advogado na África do Sul, Gandhi entendeu que o seu objetivo era ajudar o tribunal a descobrir a verdade e não tentar incriminar um inocente. Ainda nos primeiros anos no novo país, ele ficou sabendo de uma lei que estava sendo proposta pelo Estado para privar a participação política dos hindus. Influenciado pelos amigos, Gandhi fundou o Congresso Hindu em 1894. Esse congresso ficou conhecido como o Congresso Indiano de Natal. A comunidade indiana estava sujeita a leis discriminatórias que limitavam seus direitos e liberdades básicas, e o congresso foi uma resposta aos problemas enfrentados por esse grupo. Durante o congresso foram discutidas diversas questões, como os direitos civis, a situação dos trabalhadores indianos nas fazendas de açúcar e os desafios enfrentados pela comunidade em relação à imigração, residência e propriedade de terras. Embora o Congresso de Natal não tenha obtido resultados imediatos, ele foi um marco importante na luta pelos direitos indianos na África do Sul. Ele trouxe à tona os problemas da comunidade indiana e estabeleceu as bases para futuras ações e movimentos que visavam a igualdade e a justiça para os indianos na África do Sul. No período em que estava envolvido com o Congresso de Natal, Gandhi esteve em contato com o missionário cristão Charles Freer Andrews. Charles era um britânico, educador e missionário e defensor dos direitos humanos. E devido à sua capacidade de persuasão, ele foi convidado a visitar a África do Sul para ajudar a comunidade indiana com as suas disputas com o governo. Foi nesse momento que ele conheceu Gandhi. Andrews ficou bastante impressionado com o conhecimento de Gandhi sobre os valores cristãos e pela adoção do conceito de ahimsa, a não-violência. Gandhi seguia o preceito de odiar o pecado, mas não o pecador. E ele dizia, abre aspas, desde que nós vivemos espiritualmente, ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo. Embora nós possamos atacar um sistema injusto, temos que amar as pessoas envolvidas. Assim, a ahimsa é a base da procura pela verdade. Fecha aspas. Foi por esses pensamentos que o missionário Andrews desenvolveu um enorme respeito e amizade com o Mahatma Gandhi. Ele apoiou os ideais de Gandhi, incluindo a resistência não violenta, e foi um dos primeiros a chamá-lo de Mahatma, que significa a grande alma. Andrews teve um papel muito importante na construção da imagem de Gandhi como um líder espiritual e político influente. Além do contato com Andrews, Gandhi chegou a trocar cartas com Leon Tolstói, um cristão russo que também pregava a resistência pacífica. A essa altura, Gandhi já possuía um profundo conhecimento sobre o hinduísmo, mas também do cristianismo oriental e do Alcorão. Além de sua luta pelos direitos dos indianos, Gandhi também se envolveu com a comunidade africana na África do Sul. Ele defendia a igualdade racial e trabalhou para promover a união entre as comunidades indiana e africana na luta contra a opressão colonial. O tempo que passou na África do Sul moldou a sua filosofia de não-violência e resistência pacífica, conhecida como Satyagraha. Ele acreditava que a não-violência era uma forma poderosa de resistência, capaz de transformar corações e mentes, tanto dos oprimidos quanto dos opressores. Esses ideais de resistência à não-violência e justiça social se tornaram os pilares de sua luta futura na Índia. Esse período de atuação e de aprendizado na África do Sul foi crucial para ele desenvolver a sua liderança e a sua capacidade de mobilizar pessoas em prol de uma causa comum. Ele se tornou uma figura respeitada, uma vez que suas palavras engajaram não apenas os indianos, como também diversos movimentos de libertação ao redor do mundo. Gandhi ficou na África do Sul por mais de 2 décadas e deixou um legado duradouro na luta pelos direitos humanos e pela liberdade. Gandhi voltou para a Índia em 1915, levando toda essa bagagem política, religiosa e ideológica. O seu país de origem ainda estava sob o domínio dos ingleses, e Gandhi usou as mesmas técnicas que adquiriu na África do Sul, mas agora na Índia. Gandhi liderou campanhas de desobediência civil, boicotes e manifestações pacíficas.
O seu objetivo era conquistar a independência da Índia em relação à coroa britânica. E para isso, Gandhi incentivou a população indiana a rejeitar produtos ingleses, a tecer o seu próprio algodão e a resistir às leis injustas impostas pelos colonizadores. A filosofia da não-violência de Gandhi atraiu um número muito grande de seguidores, e a sua liderança carismática inspirou o povo indiano a se unir em prol da independência. Ao longo dos anos, Gandhi travou muitas batalhas pela igualdade e também pelos direitos das castas mais baixas, pelas mulheres e pelos pobres. Ele acreditava que a libertação da Índia não poderia ser alcançada apenas através da independência política, mas também exigia uma transformação social e moral profunda. Por isso, Gandhi adotou um estilo de vida simples e se dedicou a práticas de autossuficiência, como o trabalho manual e a produção de alimentos. Ele via essas atividades como uma forma de fortalecer a comunidade e de libertá-la da dependência em relação ao sistema colonial. Essa abordagem prática deu origem ao movimento do Khadi, que é o tecido caseiro. O movimento Khadi também tinha um significado simbólico. Gandhi via a produção e o uso de tecidos Khadi como um meio de se conectarem com as raízes culturais e promover a simplicidade e a igualdade. Ele acreditava que o processo manual de produção de Khadi dava aos trabalhadores uma oportunidade de trabalho digno e ajudava a combater a exploração associada às indústrias têxteis mecanizadas. O uso de tecidos Khadi se tornou uma declaração de identidade nacional e uma forma de resistência pacífica contra o domínio britânico. E pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida de Mahatma Gandhi e de que forma que ele conseguiu a liberdade do seu país. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre resistência, marcha, persistência, liberdade e fome. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Mahatma Gandhi durante o seu período de luta contra o domínio britânico na Índia. Até chegar ao ponto de realmente desafiar a coroa inglesa, o primeiro grande desafio de Gandhi foi dar uma resposta à Lei Rowlatt Act, de 1919. A lei recebeu esse nome do Sir Sidney Rowlatt, presidente do órgão que criou essa legislação. A Rowlatt Act concedia poderes quase que máximos às autoridades coloniais para combater o movimento nacionalista indiano e reprimir atividades consideradas subversivas. Na prática, estamos falando de uma lei que dava autorização ao governo britânico para deter qualquer suspeita de insubordinação contra a coroa, sem dar chance de defesa. Os colonos, ao usarem essa lei, podiam prender, deter e julgar suspeitos sem apresentar evidências suficientes ou garantir o direito a um julgamento justo. As prisões preventivas e as detenções sem acusação eram permitidas, e o julgamento poderia ocorrer por meio de tribunais especiais compostos apenas por juízes britânicos, sem a presença do júri. Para protestar contra o abuso da lei, Gandhi convocou a população para que fizesse um protesto pacífico, um satyagraha. O pedido de Gandhi resultou na paralisação de todas as atividades durante o dia 6 de abril de 1919. A aceitação da população resultou em cerca de 350 milhões de indianos fazendo jejum e orando, o que era o mesmo que parar o país. Alguns dias depois, um outro protesto pacífico aconteceu na cidade de Amritsar. Como resposta, os ingleses promoveram uma ação violenta que ficou conhecido como o Massacre de Amritsar.
E eu já falei sobre esse assunto em um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Mas eu vou ampliar essa discussão essa semana no episódio exclusivo, falando mais sobre os outros crimes ingleses contra os indianos. Se você quiser ouvir esses e os outros mais de 170 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, esse massacre preparou o terreno para o movimento de não cooperação, que Gandhi liderou na década de 1920. A campanha promoveu boicotes em massa aos produtos britânicos na Índia e conseguiu baixar o valor das importações de tecidos estrangeiros. Foram organizadas mais de 390 greves apenas no ano de 1921, envolvendo mais de 600 mil trabalhadores. Gandhi entendia que os indianos deveriam se recusar a cooperar com o governo britânico e as suas instituições para expor a injustiça do regime colonial e buscar a liberdade. O objetivo do movimento era enfraquecer o sistema britânico na Índia, minando a sua autoridade e promovendo a autossuficiência e a identidade indiana. O movimento de não cooperação usou várias medidas, incluindo boicote aos produtos britânicos, instituições governamentais, escolas e tribunais britânicos, além de não aceitar participar de cargos públicos. Os indianos foram incentivados a usar roupas tradicionais, como o khadi, tecido de algodão feito à mão, e parar de usar as roupas britânicas, tudo isso como um símbolo de resistência. Mesmo assim, o movimento de não cooperação também enfrentou desafios e controvérsias. Em 1922, depois de um incidente violento em Chauri Chaura, Gandhi suspendeu o movimento, pois acreditava que não podia controlar a violência que estava surgindo. Ele enfatizou a importância da não violência e da disciplina rigorosa na luta pela liberdade. Mesmo que o movimento de não cooperação não tenha levado à independência imediata, ele também foi um marco importante no caminho para a libertação da Índia. Essa mobilização foi importante, pois fortaleceu o sentimento nacionalista e mobilizou as massas, estabelecendo uma base para futuras lutas pela independência. Um dos eventos marcantes do movimento de não cooperação foi o boicote aos produtos britânicos que incluíam o sal. Esse boicote ficou conhecido como a Marcha do Sal. A marcha aconteceu entre março e abril de 1930 e teve como objetivo desafiar o monopólio britânico sobre a produção e a venda de sal na Índia. Durante a colonização, os britânicos impuseram um imposto pesado sobre o sal, um recurso básico e muito comum na Índia. Gandhi viu isso como uma injustiça e uma maneira de explorar economicamente o povo indiano. Para protestar contra o imposto do sal e destacar a necessidade de autossuficiência, Gandhi e um grupo de seguidores marcharam mais de 390 quilômetros. Durante a marcha, Gandhi e os seus seguidores atravessaram várias cidades e vilarejos, espalhando a sua mensagem de não violência e resistência pacífica. A marcha atraiu a atenção da imprensa nacional e internacional, trazendo grande visibilidade para a causa da independência indiana. No dia 6 de abril de 1930, Gandhi chegou a Dandi e, simbolicamente, quebrou a lei ao coletar sal naturalmente das águas do mar. Essa ação desafiadora inspirou pessoas em toda a Índia a fazerem o mesmo, rompendo com o monopólio britânico sobre o sal. O boicote aos produtos britânicos e a produção ilegal de sal se espalharam rapidamente por todo o país. Mais uma vez, a coroa reagiu com violência, prendendo Gandhi e muitos dos seus seguidores. Outro momento muito importante da estratégia de não cooperação e que fez parte do processo de independência da Índia foi o Quit India. O movimento tinha como objetivo principal exigir a retirada imediata dos britânicos da Índia. O movimento Quit India foi lançado no dia 8 de agosto de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Gandhi e o Congresso Nacional Indiano acreditavam que a situação da Índia durante a guerra era o momento ideal para buscar a independência, uma vez que a Grã-Bretanha estava enfraquecida e precisava do apoio indiano na guerra. A estratégia era a mesma, a resistência não violenta. Já o Congresso Nacional Indiano emitiu a resolução Do or Die, que significa faça ou morra, convocando os indianos a lutarem pela liberdade. Em resposta ao movimento Quit India, as autoridades britânicas prenderam mais de 100 mil indianos.
A Índia contribuiu com mais de 2,5 milhões de soldados para o esforço britânico durante a Segunda Guerra. As tropas indianas foram enviadas para várias frentes, incluindo Europa, Norte da África e Sudeste Asiático. No Norte da África, as forças indianas participaram da campanha de El Alamein contra o Eixo. No Sudeste Asiático, lutaram contra as forças japonesas invasoras, principalmente na campanha da Birmânia. Além do envio de tropas, a Índia desempenhou um papel crucial no fornecimento de recursos e apoio logístico para a guerra. O país foi uma importante base de suprimentos e produziu matérias-primas essenciais para o esforço de guerra, como juta, algodão, petróleo e minerais. Mesmo sendo uma das vencedoras da guerra, a Inglaterra ficou completamente destruída e focou seus esforços econômicos e políticos em reconstruir o país. Isso deu à Índia a oportunidade de avançar com a pauta da independência negociada, sem a necessidade de violência. Em 1947, o Reino Unido e a Índia chegaram a um acordo de independência e os britânicos se retiraram do subcontinente indiano. Após quase 300 anos de influência britânica, os indianos finalmente puderam escolher o caminho que iriam tomar, e Gandhi teve papel fundamental em todo esse processo. A Índia conquistava a sua independência, mas isso não significava o fim dos conflitos. Duas correntes se formaram a partir da separação. De um lado, a corrente liderada por Gandhi e que defendia uma Índia unificada. Do outro lado, os muçulmanos indianos liderados por Muhammad Ali Jinnah, que defendiam a formação de um estado independente, que se chamaria Paquistão. Os britânicos apoiaram a segunda corrente, que saiu vitoriosa. O resultado foi uma migração em massa de muçulmanos indianos em direção ao novo país, o Paquistão. Por outro lado, os hindus que viviam na região que se tornaria o Paquistão fizeram o mesmo e migraram para o que passou a ser a Índia independente. Apesar dos conflitos, a Índia chegou à sua independência no dia 15 de agosto de 1947. Porém, as coisas não acabaram bem para o Gandhi. Mahatma Gandhi foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948, em Nova Delhi, na Índia. O crime ocorreu quando Gandhi estava a caminho de uma reunião de oração em Birla House, onde costumava realizar os seus encontros. Ele foi abordado por Nathuram Godse, um extremista hindu que se opunha às políticas de Gandhi. Godse se aproximou de Gandhi e atirou nele 3 vezes a queima-roupa, usando uma pistola. Gandhi foi atingido no peito e caiu. Testemunhas dizem que ele pronunciou as palavras Hey Ram, que significa ó Deus, antes de morrer. A notícia da morte de Gandhi se espalhou, levando a uma onda de choque e tristeza em todo o mundo. Após o seu assassinato, Mahatma Gandhi foi cremado de acordo com os rituais hindus. Suas cinzas foram espalhadas em vários rios e mares da Índia, simbolizando a unidade e a integração do seu espírito com a nação que ele tanto amava e tanto defendeu. O legado de Mahatma Gandhi continua sendo reverenciado na Índia e em todo o mundo, como um exemplo de liderança inspiradora, resistência pacífica e luta por justiça e igualdade. Sua filosofia de não violência e a sua mensagem de tolerância e compaixão continuam influenciando pessoas que estão em busca de um mundo melhor. A trajetória da Índia após a independência é complexa e diversificada. A rica herança cultural e a diversidade do país contribuem para sua identidade nacional, que está em constante mudança e transformação. Mesmo assim, nada disso teria sido possível sem a presença de Gandhi. A sua resistência pacífica não apenas libertou a Índia, como também mostrou ao mundo que há uma outra forma possível de se fazer política. Gandhi escreveu que, abre aspas, não é possível libertar um povo sem antes livrar-se da escravidão de si mesmo. Sem esta, qualquer outra será insignificante, efêmera e ilusória, quando não um retrocesso. Cada pessoa tem a sua própria caminhada. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Compreenda que, se não veio, cumpre a você, a mim e a todos, modificar as suas e as nossas técnicas, visões, verdades, etc. Nossa caminhada somente termina no túmulo, ou até mesmo além. Segue a essência de quem teve sucesso em vencer um império. Fecha aspas.
Gandhi nunca recebeu um Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes entre 1937 a 1948. Décadas depois, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel. Quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso recebeu o prêmio em 1989, o presidente do comitê disse que o prêmio era, abre aspas, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. Fecha aspas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Imperialismo Britânico, o segundo se chama Partição da Índia, e o terceiro se chama Hinduísmo. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos na história de Mahatma Gandhi, estamos falando de um líder que mudou a história de um país e influenciou milhares de pessoas. Gandhi foi um líder político e espiritual indiano, reconhecido mundialmente pela sua filosofia de resistência não violenta, chamada de Satyagraha. Ele estudou direito em Londres e trabalhou como advogado na África do Sul, onde começou a lutar contra a discriminação racial e pelos direitos civis da comunidade indiana local. Foi nesse período que ele desenvolveu as suas ideias de desobediência civil pacífica. De volta à Índia, ele se tornou uma figura central na luta pela independência do país, liderando campanhas contra o domínio britânico. Entre as suas ações mais emblemáticas está a Marcha do Sal, em 1930, um protesto contra os impostos coloniais e a sua defesa da autossuficiência, simbolizada pelo uso de técnicas tradicionais para afiar tecidos. Gandhi também se destacou pelo seu compromisso com a igualdade, incluindo a luta contra o sistema de castas e a defesa da harmonia entre hindus e muçulmanos. Seu estilo de vida simples, baseado em princípios como a verdade, a não violência e a autodisciplina, inspirou milhões ao redor do mundo. Apesar de alcançar a independência da Índia em 1947, o país foi dividido entre Índia e Paquistão, o que acabou causando conflitos violentos. Gandhi foi assassinado em 1948 por um extremista hindu, mas a sua luta serviu como exemplo para nomes como Martin Luther King, que usou a mesma técnica de Gandhi para conseguir transformações nos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!